Oi, eu sou a Agatha e esse é o meu seminário de Ciências Humanas. Os meus temas escolhidos foram o direito de ir e vir, raça e criminalidade, a função cultural do proibido e o patrimonialismo. Apesar de parecerem temas distintos, eles se entrelaçam, revelando a estrutura social do país e aspectos sociais, políticos e culturais que moldam o Brasil contemporâneo. Essas temáticas se articulam e nós podemos enxergar elas num cenário de problemas que ainda enfrentamos como nação. Nas grandes cidades brasileiras, o direito de ir e vir é frequentemente mais uma aspiração do que uma verdade, e a mobilidade urbana, ou seja, um acesso a transporte seguro e acessível, é, em sua essência, o acesso a outros direitos fundamentais, como, por exemplo, educação, saúde, trabalho e lazer. A urbanização brasileira foi rápida e desordenada, orientada muitas vezes por interesses econômicos e especulativos, e o Estado, por influência de grupos no setor automobilístico e engenharia, acabou priorizando o transporte individual e marginalizando o transporte coletivo de massas. Essa escolha não foi neutra e ela acabou aumentando a desigualdade, gerando mais exclusão e também limitando o acesso das populações periféricas a espaços centrais da cidade. E assim, a mobilidade se tornou um marcador de cidadania. Quem tem seu próprio automóvel se desloca para onde quer, quando quer, de maneira rápida e com liberdade, já quem depende de transporte público como ônibus ou trem acaba tendo que se conformar com a superlotação, as longas jornadas e o sistema ineficiente que às vezes nem está funcionando. Raça e criminalidade e a construção histórica de um estigma social. Ao investigarmos a relação entre raça e criminalidade, encontramos raízes profundas na formação da nossa sociedade pós-período escravista. No fim do século XIX e início do século XX, a medicina legal passou a tentar justificar o racismo como algo científico. A figura de Raimundo Nina Rodrigues é emblemática nesse contexto, e ele defendia que negros, indígenas e mestiços apresentavam uma predisposição inata ao crime. Ele associava o desvio social a uma composição racial, e essa visão pseudocientífica encontrou eco em uma sociedade que havia abolido a escravidão, mas que mantinha um sistema de opressão e exclusão. O resultado foi a criminalização de práticas afro-brasileiras e a construção de estigmas que perduram até hoje. Em pleno século XXI, jovens negros são muito mais abordados, encarcerados e mortos pela polícia do que jovens brancos. Isso nos mostra que a racialização da criminalidade não é um erro pontual, mas sim uma parte estrutural do sistema brasileiro. A função cultural do proibir, liberdade e limites da vida em sociedade. Vivemos em um constante jogo de equilíbrio entre liberdade e proibições. Todas as sociedades, desde as suas origens, buscavam criar algumas normas que orientassem a vida em sociedade. Desde o Código de Hammurabi até a Constituição de 88, foram criadas legislações que buscavam garantir os direitos básicos a todos, como vida, propriedade, dignidade e paz. Porém, surge uma pergunta: quem define o que pode ou não pode fazer? E ainda, o que é definido é aplicado de maneira justa e igualitária? Muitas vezes, as proibições parecem proteger a ordem, porém escondem mecanismos de exclusão. Um exemplo é a criminalização histórica de religiões afro-brasileiras, que foram proibidas sob o pretexto de que apresentavam uma ameaça à ordem moral. Hoje em dia, acontece muito a criminalização da pobreza, com algumas proibições seletivas, repressão ao que é desviante, e isso também é muito demonstrado na seletividade penal. Assim, falar sobre liberdade é, na verdade, falar sobre alteridade, e só é possível conviver de uma forma justa quando a gente compreender o limite da nossa liberdade sobre o outro, principalmente o outro marginalizado e o outro diferente. Para entender o funcionamento do Estado brasileiro, primeiro é preciso compreender os conceitos de patrimonialismo e de cordialidade explicados muito bem por Sérgio de Holanda e Raimundo Faoro. O patrimonialismo é uma fusão do público e do privado, quando o Estado é administrado como uma extensão do lar, da família e da vontade pessoal do governante. Já a cordialidade proposta por Holanda
se baseia na dificuldade do brasileiro de separar relações afetivas das relações institucionais. O resultado? Um Estado que toma decisões com base em vínculos pessoais, não em regras impessoais e universais. Um Estado que favorece os de casa, os mais próximos e também as elites políticas, sociais e econômicas e marginaliza os de fora e os que não fazem parte de uma elite, os diferentes. Faoro amplia essa análise ao introduzir o conceito de estamento burocrático, que consiste em um grupo de pessoas que se apropria do aparelho estatal para se autobeneficiar e perpetuar o sistema de dominação. Essa lógica patrimonialista explica muito dos entraves à verdadeira democratização da mobilidade urbana, justiça criminal e acesso à cidadania. Agora, nós podemos ver como esses 4 temas se conectam em um eixo em comum: a exclusão estrutural e a desigualdade histórica no Brasil. O direito de ir e vir, embora garantido na Constituição, é condicionado à desigualdade urbana e na lógica patrimonialista que estrutura os investimentos públicos. A criminalização do negro, herdada por teorias racistas, que é mantida no sistema penal porque ele opera com uma lógica seletiva, legitimada por normas sociais e jurídicas e não neutras. As proibições que são aplicadas de maneira desigual e servem para limitar a liberdade de uns e ampliar ainda mais os privilégios de outros. E, por fim, o patrimonialismo, que mantém a estrutura brasileira em um ciclo de desigualdade e impede o florescimento de um país verdadeiramente democrático. Eu concluo, então, que o Brasil não apresenta apenas desafios materiais, mas também desafios civilizatórios e é preciso enfrentar essas heranças com equidade. Precisamos garantir o direito de ir e vir a todos, não apenas aos que podem pagar. Desracializar a justiça, libertando ela de estigmas que vêm do passado. Reconhecer que a liberdade só existe quando exercida com responsabilidade e empatia e, sobretudo, superar a cultura patrimonialista e construir um Estado brasileiro com uma república de verdade.